Em 2026, o presidente mais poderoso do mundo criticou o líder espiritual de 1,4 bilhão de pessoas. Mas aqui está o que nenhum canal de notícias vai te contar. Essa briga não começou agora. Ela começou há mais de 1.500 anos. E toda vez que ela aconteceu na história, o mundo mudou. Reis foram humilhados, impérios caíram, e a igreja, que já legitimou guerras, inquisições e ditaduras, hoje prega paz. Por que agora? O que mudou? Ou melhor, o que não mudou? Fica até o final, porque a resposta vai te fazer ver essa história de um jeito que você nunca viu antes. O que está acontecendo agora? No dia 5 de maio de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista ao programa de rádio do apresentador conservador Hugh Hewitt. E nessa entrevista, ele fez uma afirmação que causou impacto imediato no mundo inteiro. Trump disse, e eu cito textualmente, ele prefere falar sobre o fato de que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Acho que ele está colocando em perigo muitos católicos e muitas pessoas. Mas acho que, se depender do Papa, ele acha que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. O ele de quem Trump falava era o Papa Leão XIV, o atual líder da Igreja Católica, eleito em maio de 2025. Antes de continuar, preciso ser claro sobre um ponto fundamental. O Papa Leão XIV jamais defendeu que o Irã deva ter armas nucleares. Não existe nenhum pronunciamento, documento, homilia ou declaração papal que sustente essa afirmação. O que o Papa disse de fato foi o seguinte, que a Igreja se opõe ao conflito no Oriente Médio, que condena a escalada de violência e que defende o diálogo diplomático como caminho para a paz. Isso é diferente. E essa diferença importa. A resposta do Papa veio rapidamente. Em Castel Gandolfo, Leão XIV declarou: a missão da igreja é pregar o evangelho, pregar a paz. Se alguém quiser me criticar por pregar o evangelho, espero simplesmente ser ouvido pelo valor da palavra de Deus. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e o segundo homem mais poderoso da igreja, reforçou: o Papa continua em seu caminho no sentido de pregar o evangelho, de pregar a paz, em tempo oportuno e inoportuno. A reação internacional foi imediata. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que ataques contra o Santo Padre não são aceitáveis nem contribuem para a causa da paz. Até Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana e uma das mais próximas aliadas de Trump na Europa, declarou que o pedido de paz do Papa está alinhado à posição histórica do Vaticano. Para completar o contexto, no dia 7 de maio de 2026, um dia após este roteiro ser produzido, o secretário de Estado americano Marco Rubio se reúne com o Papa no Vaticano. A missão de Rubio, segundo fontes diplomáticas, é tentar reconstruir as pontes abaladas pelas falas de Trump. Isso por si só já diz muito sobre o peso desse conflito. Quem é Leão XIV? Para entender o conflito, é preciso entender o homem. O Papa Leão XIV nasceu nos Estados Unidos, o que o torna o primeiro Papa americano da história da Igreja Católica. Antes de ser eleito pontífice, atuou por mais de uma década como bispo em Chiclayo, no Peru, onde se naturalizou peruano. Essa trajetória já diz muito sobre quem ele é, um homem formado entre dois mundos, que conhece tanto a América do Norte quanto a América do Sul e que carrega a perspectiva do chamado Sul Global. Ele foi eleito após a morte do Papa Francisco, ocorrida em 2025. É considerado um moderado que segue a linha pastoral de Francisco, próximo dos pobres, defensor do diálogo, contrário à lógica de acumulação de armas e riqueza. Seus posicionamentos sobre temas morais como aborto e eutanásia são tradicionais, mas sua leitura sobre paz, conflito e política externa é claramente humanitária. Durante seu primeiro ano como pontífice, Leão XIV manteve um perfil relativamente discreto, mas com o início da guerra envolvendo o Irã, a sua voz passou a ecoar de forma mais direta e contundente.
Ele condenou ameaças de destruição do povo iraniano, classificou ataques como violações do direito internacional e declarou que, como pastor, não pode ser a favor da guerra. Os dois lados, antes de ir para a história, é justo apresentar ambos os lados com honestidade. A favor da posição do Papa há argumentos sólidos. A Igreja Católica possui 1,4 bilhão de fiéis distribuídos em 195 países. Quando o Papa fala de paz, ele não fala como um político que precisa de votos. Ele fala como líder espiritual de comunidades que vivem nas zonas de conflito, que têm missionários em campo, que acolhem refugiados, que enterram os mortos de todas as guerras. Além disso, desde a encíclica Rerum Novarum de 1891, a doutrina oficial da Igreja afirma que ela tem o direito e o dever de se pronunciar sobre temas que envolvam a dignidade humana, a vida e a justiça, incluindo guerras. A favor da posição de Trump, também há pontos que merecem ser considerados com seriedade. Um presidente eleito democraticamente carrega a responsabilidade de garantir a segurança de 330 milhões de pessoas. A ameaça nuclear do Irã é real e documentada. Há uma crítica legítima que diz que posições de paz a qualquer custo podem ignorar a realidade de comunidades cristãs que vivem sob regimes que perseguem minorias religiosas, como ocorre no Irã. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ele mesmo católico, disse que o Papa deve tomar cuidado ao misturar teologia e guerra. Essa é uma crítica vinda de dentro do catolicismo, não apenas da política. Mas há um ponto que separa o debate legítimo da desonestidade. Trump afirmou que o Papa acha normal o Irã ter arma nuclear. Isso não é verdade. E essa distorção intencional muda completamente o tom do conflito. A história que ninguém conta. E agora chegamos ao coração deste vídeo. Porque o conflito entre Trump e Leão XIV não começou em 2026. Ele começou no século V depois de Cristo. No ano 492 depois de Cristo, o Papa Gelásio I formulou o que ficou conhecido como a teoria das duas espadas. A ideia era esta: Deus criou dois poderes legítimos para governar o mundo. O poder espiritual, representado pelo Papa, e o poder temporal, representado pelos reis e imperadores. Esses dois poderes coexistem, mas quando entram em conflito, o espiritual tem supremacia. Essa doutrina nunca foi resolvida. Ela é constitutiva da Igreja como instituição. E desde aquele momento, cada geração produziu sua versão desse mesmo confronto. No século XI, o conflito entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV chegou a um ponto extremo. O imperador tentou depor o Papa excomungou o imperador. E no inverno de 1076 para 1077, Henrique IV caminhou descalço na neve por 3 dias diante do castelo de Canossa, pedindo perdão ao Papa para ter sua excomunhão levantada. Esse episódio ficou na história como o símbolo máximo da supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal, mas a história não é linear. Houve momentos em que a Igreja usou seu poder moral para fins de poder político. As cruzadas foram convocadas pelos papas com promessa de indulgência espiritual para os que guerreassem. A Inquisição usou a estrutura da Igreja para a perseguição política de hereges e minorias. E em 1929, o Vaticano assinou a Concordata com Mussolini, garantindo soberania ao Estado papal em troca de legitimação ao regime fascista. Isso precisa ser dito com honestidade. A Igreja que hoje prega paz é a mesma instituição que em outros momentos históricos usou sua voz para legitimar guerras e perseguições. Essa contradição não invalida o que ela diz hoje, mas exige que o discernimento seja feito com olhos abertos. No século XX, a equação mudou de forma significativa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII não condenou publicamente o nazismo. Críticos o chamaram de cúmplice pelo silêncio. Defensores mostraram que ele agiu diplomaticamente, nos bastidores, para proteger judeus. O debate persiste até hoje entre historiadores.
O caso de Pio XII mostra que o silêncio estratégico também é uma escolha política com consequências reais. Já na Guerra Fria, o Papa Paulo VI adotou a chamada Ostpolitik. Em vez de confrontar diretamente os regimes comunistas do leste europeu, o Vaticano abriu canais de diálogo, negociou com autoridades da Polônia, da Hungria e da Romênia e conseguiu melhorar as condições dos católicos que viviam sob regimes ateus. A estratégia foi polêmica dentro da própria igreja, mas funcionou, e então veio João Paulo II. Polonês, formado dentro da resistência ao nazismo e ao comunismo, João Paulo II apoiou moralmente o movimento Solidariedade na Polônia sem pegar em armas. Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, disse uma frase que entrou para a história: a queda da cortina de ferro teria sido impossível sem João Paulo II. Um papa que não tinha exército, não tinha petróleo, não tinha interesse eleitoral, ajudou a desmantelar o regime mais poderoso da segunda metade do século XX. Isso é fato histórico documentado. E chegamos ao século XXI. Em 2016, o Papa Francisco disse sobre a proposta de Trump de construir um muro na fronteira com o México que era não cristã. Trump respondeu chamando Francisco de muito político. Em 2017, os dois se encontraram no Vaticano. As divergências continuaram em temas como imigração, mudança climática e aborto. Com a eleição de Leão XIV em 2025, esperava-se uma relação mais fácil, dado que o novo Papa é americano. O conflito voltou de forma ainda mais direta. O padrão se repete. O confronto é estrutural e tem um nome na filosofia política: é a tensão entre autoridade moral e autoridade temporal, a confusão que a Igreja carrega desde o princípio. Aqui chegamos ao ponto mais difícil e mais honesto deste vídeo. A Igreja Católica é simultaneamente duas coisas que, no mundo moderno, são separadas: uma instituição espiritual e um Estado soberano. O Vaticano é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como Estado observador permanente. Mantém relações diplomáticas com mais países do que praticamente qualquer nação do planeta. O Papa é ao mesmo tempo chefe de governo e líder religioso, dois papéis que em qualquer democracia moderna são ocupados por pessoas diferentes. Essa dualidade cria contradições reais e irresolvíveis. Quando o Papa fala de paz, ele fala como pastor ou como chefe de Estado, como teólogo ou como diplomata. A resposta honesta é como os dois ao mesmo tempo, e isso é estruturalmente irresolvível. O professor, historiador e teólogo Gerson Leite de Moraes coloca desta forma: o Vaticano é comandado por um chefe que é tanto uma figura de liderança espiritual para todos os católicos, quanto um player político de grande relevância na geopolítica internacional. E o analista italiano Marco Barato, em artigo publicado pelo Instituto Humanitas Unisinos em fevereiro de 2026, escreveu algo que merece atenção: o verdadeiro desafio para a Igreja não é apenas resistir a ataques, reais ou imaginários, mas escapar da lógica da polarização permanente. Numa época em que todas as instituições são arrastadas para contendas ideológicas, preservar a autonomia espiritual torna-se um ato de resistência. Há também uma crítica legítima que não pode ser ignorada: a Igreja nem sempre aplica seu discurso moral de forma igual. Ela condena guerras ocidentais com mais visibilidade do que perseguições praticadas por regimes autoritários. O Vaticano raramente usa o mesmo tom ao falar sobre a perseguição de cristãos no Irã, na China ou na Coreia do Norte. Essa inconsistência enfraquece a credibilidade moral da posição papal diante de críticos sérios. É uma questão real que merece ser colocada. O que isso revela para a sua fé? Chegamos ao ponto que importa para você. O conflito entre Leão XIV e Trump não é apenas geopolítica, é um espelho. Revela algo sobre como a fé funciona no mundo real, fora dos templos e das homilias. Revela que uma instituição com 2000 anos de história carrega tanto grandeza quanto contradição, que a voz do Papa pode ser profética e genuína e ao mesmo tempo política e estratégica.
que discernimento exige distinguir essas camadas, em vez de escolher um lado por simpatia ideológica. Revela também que líderes políticos, quando não conseguem responder a uma posição moral, tendem a distorcê-la. Trump não disse discordo do Papa. Ele disse que o Papa apoia algo que o Papa nunca disse. Isso é diferente, e reconhecer essa diferença é parte do que significa ter discernimento. E revela, talvez o mais importante de tudo, que a pergunta qual é o papel da Igreja no mundo não tem resposta fácil. Ela nunca teve. Ela existia no século V depois de Cristo, quando Gelásio formulou a teoria das duas espadas. Ela existia no século XI, quando Henrique IV caminhou descalço na neve de Canossa. Ela existia durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, e ela existe hoje, no conflito entre um Papa americano e um presidente americano. A resposta a essa pergunta é o que separa a fé ingênua da fé madura. E é justamente aí que este canal existe. Se este vídeo te ajudou a enxergar esse conflito de forma mais profunda, compartilha com alguém que precisa ver isso além das manchetes. Aqui no Noshara NRX, a gente não escolhe lados por simpatia. A gente pesquisa, confronta fontes, apresenta os dois lados com honestidade e então entrega o discernimento para você. Porque fé sem discernimento é vulnerabilidade. Até o próximo vídeo.